Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos ao canal Casal Pink. O vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que foi feita em um dos nossos vídeos pelo Railson Lima. Salve aí pro Railson Lima, obrigado por participar. E a pergunta dele foi essa: criança fazendo pregação é correto? Você quer saber a minha opinião sobre isso? Então depois da vinheta eu te conto. Né? Que a minha... Eu sou pedagogo com formação, com especialização também em educação inclusiva. Então eu sou especialista e gosto muito de estudar na área. Eu não vou falar nada aqui para vocês fora da minha área, tá bom? E nem da minha opinião pessoal. Eu vou tentar trazer uma resposta aqui baseada, digamos aqui, em estudos, para não ficar só no achismo, tá entendendo? Como eu vi a pergunta aqui do Railson, é uma pergunta certa, o que é correto e o que é incorreto fazer. Então vamos aí por esse caminho. Eu tenho um ministério infantil, que é o Caco de Deus e Sua Turma, onde eu tenho com a minha esposa, e nós já trabalhamos há mais de 5 anos já nesse ministério infantil aí, e eu vou falar um pouco sobre o que eu penso a esse respeito, e vou falar também um pouco do que os estudos mostram também a esse respeito. A primeira coisa que você tem que saber é que a criança ela tem uma forma própria de agir, ou seja, a criança ela tem uma certa idade nela, né, e todos que já foram crianças, vocês vão lembrar bastante disso aí, que nós costumamos imitar os adultos, né? A gente costuma a fazer coisas, ou seja, por exemplo, você aí em casa, por acaso, você já não brincou de imitar seu pai, ou de imitar sua mãe, ou de vestir a roupa do seu pai ou da sua mãe, caçar o sapato do seu pai ou da sua mãe? Isso é próprio da criança. Chega um período da vida dela que ela começa a imitar a profissão dos adultos, a forma dos adultos falar, a forma dos adultos se vestir, e isso é super normal e super comum. Então vamos lá. Então a pergunta dele, né, para o vídeo não ficar muito longo, foi se eu acho correto, se nós achamos correto, criança pregando. Então, gente, a primeira resposta é essa: sim, é correto, é super normal uma criança pregar, mas a forma que algumas pessoas colocam essas crianças para pregar, aí é onde está o erro. Cláudio, é a opinião sua. Bem, não é uma opinião minha. Se você tiver filho, ou se você observar bem os filhos, ou se você observar bem os pregadores mirins da atualidade, tem alguns que eu não vou citar o nome aqui, tem alguns que eu acho, sinceramente, muito exagerados, né? Criancinhas muito exageradas, que a gente vê que tem um adulto por trás disso daí, sempre tem, certo? Um adulto por trás disso, incentivando, e esse aqui tá o erro. Por exemplo, a criança ela vai falar de uma coisa que ela gosta, então se ela gosta do evangelho, por que não? Por que ela não pode subir num púlpito, num palco, ou enfim, ou numa rede social e falar daquilo que ela gosta, né? É super normal. Agora, a forma que ela age, né, é que não é comum e que não é normal. Por exemplo, se você seguir alguns cantores mirins, vocês vão ver, você vai reconhecer quando uma criança ela está sendo ela mesma e quando ela está imitando um adulto. E é isso onde está o erro. É você incentivar e achar que isso é espiritual quando a criança, por exemplo, ela sobe em um palco, um púlpito e fica pregando igual o Silas Malafaia ou igual o Marco Feliciano. Então o erro está aí. Para você ter uma noção, para você entender bem o que eu estou querendo falar, tem uma pessoa que hoje já é casado, já é pai também, mas eu observava ele desde quando que eu já sou obreiro, já há quase 20 anos, né? Que eu sou obreiro da Assembleia de Deus. E ele tinha esse menino e ele ia para a igreja, né? E ele lá, quando ele começou a ver os movimentos, o batismo com o Espírito Santo e tal, ele começava a imitar, gente. Ele imitava línguas estranhas, era até engraçado. Ele ficava lá, quando alguém começava a falar, tipo, falar em mistério, ele começava a falar igual a pessoa que estava falando. Então, ele girava no manto, fazia tudo que vocês imaginem, brincando. Ele terminava de fazer aquilo e começava a rir na hora do culto. Então, quando você começa a ver uma criança em cima do palco, do púlpito, falando daquele jeito, engrossando a voz, e ai que não sei o que, e não sei o que, aquilo não é ela, né? Aquilo ali é algum personagem que ela tá vendo e ela começou a imitar, entendeu? Quando você pega aquela criança, por exemplo, cantando, impostando a voz, como se fosse uma Cassiane da vida, ou como se fosse, porque os pentecostais são muito mais imitados, gente, do que qualquer outro cantor. Então, quando você pega aquela criança, né, 500 graus de puro, e aquele negócio ali, você vê, gente, que aquilo ali não é ela, né? Aquilo ali é um personagem que ela viu, que ela está imitando. E o erro está em o pai, a mãe, incentivar, ou até o pastor, então o líder, incentivar e achar que aquilo é espiritual. Aquilo não é espiritual
coisa nenhuma, a criança está imitando um adulto. Agora é muito, muito lindo quando você vai para a igreja, quando você vai para uma rede social e você vê a criança sendo criança e mesmo assim levando a palavra de Deus na forma inocente de ser, né? Com a forma dela falar, com a forma dela agir. Então, fazer isso às vezes uma hora ou outra, né? Imitando aí um pregador ou outro, é engraçado. Mas fazer isso todas as vezes é feio. Então, gente, por favor, quando você vê uma criança fazendo isso, agindo dessa maneira, não crucifica ela não, tá? Porque tem um adulto aí por trás sendo beneficiado por tudo isso. E aí a outra coisa, que isso é tema para outro vídeo, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu vou responder apenas esse assunto aí. Então, falando como pedagogo, falando como especialista na área infantil, eu digo que isso que você pode, talvez, ou Railson, né? Talvez o que você veja aí, talvez a sua pergunta foi exatamente dentro desse contexto. Se é comum quando a gente vê esses mini Marcos Feliciano, esses mini Silas Malafaia, né, essas mini Cassianes por aí, né, se isso é correto. Então, bem, quando a criança está brincando disso aí, tudo bem, aí é a brincadeira dela. Agora, quando isso passa a ser, né, aplaudido e elogiado, né, pelos adultos que conhecem a Bíblia, que conhecem, enfim, né, então já está passando dos limites e isso não é correto. Espero ter esclarecido, tá, Raiz, sua pergunta. E se você também tem alguma pergunta pra gente, manda aí, escreve, deixa aqui nos comentários, tá bom? Manda nas minhas redes sociais, me segue no Instagram, que tá aparecendo, que já deve ter aparecido aí, e também vai estar na descrição desse vídeo. Vocês podem mandar perguntas pra gente, que será um prazer a gente estar respondendo aqui pra vocês, tá bom? E também se discordar do assunto, por que não? Escreve aí também, discorda, vai lá nas minhas redes sociais, vamos conversar sobre esse assunto, tá? Porque com certeza eu vou ter muito mais bagagem para dizer para você, porque um videozinho curto a gente não tem como tirar todas as dúvidas, mas eu achei muito legal essa sua discussão aí, essa pergunta. Eu até pensando, gente, em fazer uma live sobre isso. Vocês assistiriam? Então, gente, até o próximo vídeo. E se gostou do vídeo, não se esquece não, tá? Se inscrever no canal, deixar seu like. E muito obrigado pela pergunta, tá bom? Deixem perguntas aí. Tchau!